Ô, Vanilson, eu quero evoluir na corrida. O que que eu faço? Primeira coisa que eu devo fazer. Procurar uma assessoria ou alguém que possa te orientar. Tá? Acho que isso é o primeiro ponto. Você tem um profissional que possa cuidar de você. Acho que esse é o ponto mais importante. Agora eu vou fazer uma consultoria pessoal, tá? Opa, Depois você manda o boleto pra mim, manda pro tênis certo, pro financeiro. Seguinte, eu corri em 2018, eu fiz a minha maratona para 3:13 em Nova York. E depois de lá eu corri 3:20 em Londres e eu não consegui mais manter essa constância. É, eu tenho uma vida assim bem complicada, assim, é das 7 às 7 é trabalhando e quando dá eu treino. Tipo, hoje ainda não treinei, vou ter que treinar depois. Quero fazer 3:05 agora pra ir pra Boston. Dá pra fazer ou nessa rotina você fala assim, Edu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí? dá. Vem pra Subelist. O Ademir vai ficar bravo, hein? Cara, dá sim. Eu acho que é questão de objetivos. Quando é que é a tua próxima maratona? Você precisa ter um time aí. Você precisa ter. Lembra que eu falei lá atrás que você precisava de metas e submetas. Então você precisa ter essa construção. Então, hoje, vamos fazer uma maratona em dezembro. Então a gente está no mês 4, já contando já com o mês 4. Então você tem 8 meses aí de preparação. Dentro desses 8 meses, é importante você ter uma construção. Fazer provas de 10 quilômetros, meia maratonas, provas rápidas, né, que possa te consolidar, né, melhorar essa tua condição de passagem. Então, pensar que na maratona você vai ter 4 passagens de 10K. O que vai fazer com que você melhore a tua estrutura aí, teus capilares? É as provas de 10K. Então, você não pode abandonar essas provas de 10K. Então, você precisa melhorar essa tua condição de velocidade para na sequência você melhorar a tua passagem de meia e consequentemente o objetivo final que é a maratona. Então você precisa ter esse objetivo, né, de metas e submetas. É, não tem como fazer um 3:05 se você não faz um 1:29, por exemplo, na meia, né? Até dá, cara, até dá. Você precisa, é que depende muito, isso é algo muito pessoal. Às vezes você pode ser muito rápido e você não ser tão Uhum. resistente. Então você precisa ter esse equilíbrio de fazer com que você precisa ter uma passagem boa a cada 10K. Então você precisa ter pelo menos aí 44, 43 de passagem a cada 10 quilômetros. Então, para você passar 43, você precisa estar correndo a pelo menos em 41, 40, entre 40 e 41 a cada 10K. A galera que trabalha com a gente lá tem a Val, que é 2:55 na maratona, o Marquinhos tem 2:58 e eles ficam falando de volume lá. Eu só fico ouvindo eles falando lá no meu ouvido. Não, temos que aumentar o volume, não sei o quê. Ah, com 70, 80 quilômetros por semana vai ser difícil a gente melhorar. É, pô, os caras querem fazer 120 quilômetros. Eles ficam, ah, não, mas é que os meus amigos aqui estão fazendo 120, 130. É, adianta só de aumentar esse volume, eles já vão conseguir melhorar a performance deles? Ou depende da qualidade desse volume também? O aumento do volume ele é muito relativo. Isso é um ponto muito importante para o corredor amador. Tá? Aumentar o volume, correr 100 quilômetros para uma maratona, num corredor amador, não quer dizer que ele vai correr mais rápido. O Antônio, por exemplo, que correu 2:25 em Barcelona, o maior volume dele foi 110 quilômetros. Lembra que eu te falei? Você não pode abandonar essas distâncias menores. O que você precisa ter é essa estruturação, né, de melhorar até os 10 para fazer com que você tenha uma distância intermediária relativamente dentro do padrão do que o Edu precisa para o objetivo final. Então, aumentar o volume não quer dizer que você vai estar com uma condição superior ao teu objetivo final. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Se eu vou aumentar o volume, eu preciso diminuir essa intensidade. Se eu vou aumentar essa intensidade, eu preciso diminuir esse volume. Então, por isso que você se vê muitos corredores amadores lesionados. Por quê? Estou aumentando o volume e continuo treinando forte. Treinar forte não é sinônimo de você vai correr. Né? Você não precisa ir bem no treino, precisa ir bem na prova. Treino é treino, jogo é jogo. Uhum. Tá? Então, aumentar o volume, eu preciso fazer 110, 120 quilômetros, que eu já vi gente treinando agora para Boston, cara, fazendo volumes. Eu falei assim, gente, não precisa disso. Você precisa melhorar essa condição de distribuição de carga.
Quantas vezes você descansa? Não estou descansando, estou fazendo 5 treinos de fortalecimento na semana e estou correndo 8 vezes. Tipo, começa a aumentar muito essa demanda de volume, o cara não corre porque ele está cansado. Uhum. Diferente. A tua musculatura, ela precisa estar estruturada para isso. Então, se você aumenta muito o volume, e além disso, a gente está falando de corredores amadores que trabalham de 8, 10 horas por dia. E dorme 5, 6. Ou até, tá sendo bem otimista, porque tem gente que dorme menos. Entendeu? Então, assim, aumentar o volume não quer dizer que você vai correr muito. Senão a gente já tinha um ponto já chave, era só fazer volume e já era. Entendeu? Então, o ponto é esse. Se eu coloca na balança lá. Se eu colocar mais volume, eu preciso diminuir a intensidade, porque o volume ele vai estar alto. Se eu diminuir o volume, a balança vai fazer o quê? Ela vai mudar para o outro lado. Então, a intensidade precisa aumentar. Eu preciso ter esse equilíbrio de volume e intensidade. Então, se eu distribuir um pouco mais de carga para um lado, eu preciso melhorar o outro. E aí, isso acontece muito, né? Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!